E aí, pessoal, vamos direto ao ponto na nossa análise de hoje. A gente vai explorar o que é, sem exagero, o eixo definitivo da história humana. Esse lugar não é só um ponto geográfico qualquer no mapa, não. É uma verdadeira encruzilhada de teologia, de poder e de identidade que já dura mais de 2.500 anos. A ideia aqui é destrinchar como esse território passou por ciclos intermináveis de destruição, de reconstrução e de muita disputa, sempre de olho nos dados históricos documentados direto da fonte. Vamos lá? Para organizar essa jornada incrível no tempo, a gente dividiu essa história massiva em 3 grandes eras cronológicas: a Era do Segundo Templo, a Longa Diáspora e o Estado Moderno. E para fechar, a gente faz um mergulho crítico sobre a questão da soberania. Simples assim. Então, começando pela nossa primeira parada, a Era do Segundo Templo, que vai de 538 a.C. até o ano 70 da nossa era. Acompanhando essa cronologia inicial, a gente vê que o restabelecimento da vida judaica na Judéia dá a largada lá em 538 a.C., com o famoso decreto de Ciro, o Grande, permitindo o retorno após o exílio babilônico. É logo depois disso que o Segundo Templo é concluído, em 516, seguido pela reconstrução dos muros por Neemias. Mas aí, em 332 a.C., o cenário muda de figura de novo. Entra em cena Alexandre o Grande e, com ele, o início de toda aquela influência e helenização da região. E a história continua num ritmo frenético. A gente tem um breve respiro de independência com a dinastia Asmoneia, que começa com a revolta dos Macabeus e a purificação do templo. Aliás, é exatamente daí que vem a origem da celebração de Chanukah. Só que isso durou bem pouco. Logo em 63 a.C., as tropas de Pompeu marcham sobre a cidade e, apesar da influência romana, se instala de vez. O reinado de Herodes até trouxe uma expansão gigantesca do templo, uma obra monumental, mas tudo isso culminou de forma muito trágica no ano 70, com a destruição completa pelas forças de Tito, bem no meio da primeira revolta judaica. O que nos leva à parte 2 da nossa análise, a Longa Diáspora. Esse é, de longe, o maior período da nossa linha do tempo, indo do ano 70 até 1948. É aqui que a gente entra na fase em que a cidade continuou sendo o centro espiritual, mas totalmente sem uma soberania judaica contínua. Para se ter uma ideia, depois de abafar a revolta de Bar Kokhba no século II, Roma literalmente renomeou a região para Síria-Palestina numa tentativa clara de apagar os vínculos anteriores. Dando um salto de alguns séculos, a cidade muda de mãos mais uma vez com a conquista islâmica em 637 sob o Califado de Umar. E como se não bastasse, logo vêm as cruzadas europeias que estabeleceram o Reino Latino ali entre 1099 e 1291. Ou seja, o local era o prêmio constante dessas disputas de gigantes. E, para fechar esse bloco gigante da diáspora, a gente tem nada menos que 4 séculos de domínio do Império Otomano. 400 anos. Isso vai de 1517 até 1917, quando os otomanos perdem a mão na Primeira Guerra Mundial e passam o bastão para o mandato britânico. Foi uma verdadeira época de transição, viu? Especialmente com a Declaração de Balfour, no cenário diplomático, que basicamente preparou o terreno para a próxima grande mudança na região. O que nos traz direto para a parte 3, a Era do Estado Moderno, de 1948 até os dias de hoje. O ponto crucial agora é observar essas imensas mudanças geopolíticas com total neutralidade. Em maio de 1948, temos a proclamação do Estado de Israel por David Ben-Gurion, o que de cara resultou em uma cidade militarmente dividida. Avançando para 1967, o fim da Guerra dos 6 Dias muda o mapa, consolidando o controle sobre a parte oriental e o Muro das Lamentações. Depois, tem a promulgação da Lei de Jerusalém em 1980, declarando a cidade como capital indivisível. Até chegarmos aos Acordos de Abraão, agorinha, em 2020, que deram uma bela reconfigurada nas relações diplomáticas do Oriente Médio. E hoje? Bom, hoje a cidade opera em múltiplas dimensões, todas ao mesmo tempo. É um negócio fascinante. Ela continua sendo aquele epicentro sagrado absoluto para as 3 maiores religiões monoteístas do planeta. Mas, paralelamente a isso, é um polo tecnológico super vibrante, fervendo de inovações de ponta. E, claro, continua sendo foco constante de disputas geopolíticas e de negociações diplomáticas que estão entre as mais complexas e sensíveis do mundo inteiro. Tendo coberto esses 2.500 anos cronológicos, é hora da nossa parte 4, soberania e síntese. Vamos dar um passo atrás e fazer uma análise crítica dos dados de governança. Sabe o que é realmente interessante quando a gente olha para os dados frios?
A ideia de uma vasta e ininterrupta soberania judaica durante a Era do Segundo Templo precisa de uma qualificação bem rigorosa. A verdade nua e crua é que a independência total era algo super raro. A regra do jogo, a norma histórica mesmo, era a subordinação aos impérios da época, fossem eles persas, gregos ou romanos. A autonomia real, aquela governança isolada, aconteceu só de forma muito passageira, basicamente ali sobre a dinastia dos Asmoneus. Comparando esses marcos lado a lado, a gente tem a Era do Segundo Templo durando quase 600 anos, mas sob aquela autonomia restrita aos grandes impérios. Aí vem a diáspora, se estendendo por impressionantes 1878 anos, sob claro domínio estrangeiro, pulando de romanos para muçulmanos, para cruzados e otomanos. E, finalmente, a soberania nacional moderna, contando até os dias atuais, que representa os últimos 78 anos de governança local direta. Colocar os números assim ajuda demais a entender a real proporção das coisas. E quando a gente transforma essas durações em proporções visuais, uau, fica até difícil de processar. Aquele pedaço gigantesco da diáspora, com mais de 1.800 anos, simplesmente ofusca matematicamente tanto a fase de autonomia antiga quanto essas poucas décadas super recentes do Estado moderno. É um fato impressionante quando a gente conta de forma direta e estrutural quem realmente tinha o controle do local ao longo dos milênios. No fundo, toda essa história colossal nos deixa com duas lentes que frequentemente entram em choque. De um lado, a visão teológica. Nela, a cidade é um símbolo imutável, uma promessa divina de juízo e restauração para literalmente milhões de fiéis. Do outro lado, temos a visão geopolítica, fria e dura. Um território incrivelmente sensível que afirma a soberania nacional moderna, ao mesmo tempo em que é o núcleo de uma tensão diplomática global constante. É o sagrado e o político, ocupando exatamente o mesmo metro quadrado. Sintetizando tudo que a gente analisou, fica absolutamente claro que esse lugar não é feito só de pedra. Ele é definido por ciclos intermináveis de destruição militar brutal e de reconstruções grandiosas. Durante a maior parte da história documentada, foi governado pela força de sucessivos impérios dominantes, com momentos muito raros e rápidos de autonomia plena. É o incontestável eixo global onde a teologia mais profunda se choca de frente com o poder político contemporâneo e a identidade histórica de povos inteiros. E para fechar a nossa análise de hoje, fica uma reflexão bem provocativa. Diante dessa verdadeira montanha de transições radicais de poder, como é possível reconciliar o peso gigantesco de milhares de anos de antigas crenças inegociáveis com o realismo frio e a complexidade explosiva da geopolítica do nosso século? É uma charrada em tanto, não é mesmo? E é exatamente isso que torna a história desse lugar um livro aberto que continua sendo escrito todos os dias. Até a próxima!